perguntas que os alunos Ótimo. podem encaminhando. Tu pode me avisar, Robson, então, quando eu tiver 10 minutos para concluir? Perfeito. Eu quero fazer ainda uma saudação muito especial para uma carioca que eu adoro, minha parceira de pesquisa, que está aqui nessa noite, que lá não é fria, né, me prestigiando, ela e o querido Gentil Coraza, Kátia Mello, que é professora e pesquisadora junto comigo desse tema do encarceramento feminino. Bem, gente, eu vou começar com algo que muitos de vocês conhecem, mas que eu acho fundamental, né? Que são alguns dados para que a gente possa pensar do que nós estamos falando. Tá? Eu penso que muitas vezes os números, as estatísticas, os percentuais, eles nos chamam a atenção para a gravidade dos fenômenos sociais. Então, assim, ó, a primeira questão que eu quero evidenciar é que nós sabemos que hoje o Brasil ele está entre a terceira população carcerária mundial, tá? Que o crescimento do encarceramento, tanto masculino como feminino, é uma marca substancial das políticas criminais e penitenciárias do país nas últimas décadas, né, nas 3, 4 últimas décadas, e que hoje o Brasil tem em torno de 800 mil presos. Dentre estes presos, entre 5% e 6% são mulheres. Se nós analisarmos o percentual, nós vamos dizer, não, mas são poucas mulheres. Sim, são poucas mulheres em relação aos homens, e nem são tão poucas assim, se a gente for olhar os outros países. Mas o que nos interessa observar e pensar, enquanto estudiosos, pesquisadores da temática e ativistas mesmo, né, dos direitos das pessoas aprisionadas ou das políticas de desencarceramento, é que o encarceramento feminino, ele, entre 2000 e 2016, ele aumentou em 656%. Então, se nós tínhamos 5.600 mulheres presas em 2000, em 2016 nós tínhamos 41 mulheres presas, e em 2018, 36 mil mulheres presas, e em 2019, 36 mil, 37 mil mulheres presas. Pessoal, eu tenho uma interferência no microfone, que não é por nada, mas está me atrapalhando um pouco. Se o pessoal pudesse desligar, né? Enquanto não estão falando, não estão perguntando. Então, gente, isso é algo bastante significativo a ser pensado. Enquanto a população masculina, em 2000, tá, a 2016, ela cresce 293%, a feminina cresce 656%. Nós, como estudiosos, pesquisadores, nós temos que tentar compreender o porquê disso. São vários fenômenos combinados, várias questões, dimensões que se combinam e que a gente pode observar, mas que não basta identificar as dimensões, mas que é preciso que sejam pensadas alternativas penais, alternativas a essa situação de apostar única e exclusivamente diante de conflitos sociais, que nós denominamos muitas vezes crimes ou delitos, formas que não sejam as formas tradicionais do sistema de justiça criminal. Mas pior do que aumentar em 656% é nós nos darmos conta que o tipo criminal mais comum que faz com que essas mulheres estejam aprisionadas são os crimes denominados tráficos. Crime de tráfico, que chega a 62%. O roubo fica em 11%, o furto em 9%, e o homicídio, que é um crime realmente grave, porque tem violência contra a pessoa, é um crime contra a vida, ele tem um percentual de 6%. Então, se nós formos somar os 62% do tráfico com 9% do furto, nós vamos ver que 70% ou mais de 70%, sem falar no estelionato, na receptação, das mulheres hoje no Brasil estão presas em razão de delitos que não pressupõem a violência contra a pessoa.
Primeira coisa, um dos primeiros elementos que a gente identifica no crescimento do encarceramento feminino tem a ver com a nova, ou nem tão nova assim, lei de drogas. A gente sabe que a lei de drogas hoje ela é o principal instrumento de encarceramento no país, tanto do ponto de vista de homens como de mulheres. A lei de drogas, se ela descarcerizou, despenalizou aquelas pessoas que consomem substâncias entorpecentes em algumas situações, ela também deu um tratamento bem mais rigoroso para aqueles considerados traficantes. O problema é que quem são aquelas pessoas consideradas traficantes? Como a lei não define de forma categórica, é uma lei bastante aberta, e nós conhecemos a concepção da maioria dos atores do sistema de justiça criminal em relação a esse delito, e o nível de conservadorismo dos juízes, do Ministério Público, quando vai discutir a questão das drogas, quando vai discutir a questão de política de criminalização. Nós somos um país que aderimos claramente ao proibicionismo, a moda americana, reproduzimos todas as políticas de guerra às drogas, e não é por nada que tem esse nome, como foi pensada nos Estados Unidos. Essa política de guerra às drogas, hoje, sem dúvida, é a principal responsável, de um lado, do encarceramento de homens, do encarceramento que vem crescendo substancialmente de mulheres, mas pior que isso, no aumento da violência dentro do sistema prisional, no aumento da corrupção dos agentes estatais, que estão tanto dentro das polícias como dentro do sistema prisional, e mais grave por isso, é essa mesma política proibicionista que alimenta hoje os famosos, né, as famosas organizações ou coletivos criminais, que se fortalecem à medida que o encarceramento sobe, as organizações criminais parece que, paradoxalmente, se fortaleceram no Brasil. Só que, na verdade, isso não é um paradoxo. É um paradoxo quando a gente tem um primeiro olhar, quando a gente não analisa mais profundamente. Mas é essa mesma política que arregimenta, né, parcelas importantes da população jovem de periferia, de baixa escolaridade, negros, mulheres, aqueles que não têm, que nem sequer entraram no mercado de trabalho. Nem vou dizer que são aqueles que perderam o seu trabalho. Nós temos toda uma geração que, tendo em vista todas as políticas econômicas neoliberais, os processos de globalização, sequer entraram no mercado de trabalho. Então, são pessoas que têm sua história, sua tradição no que tange à escolaridade, evasão escolar e baixa escolaridade, e no que se refere à questão do trabalho, à questão laboral, produtiva, um trabalho, se é que houve algum dia, extremamente precário. Então, é essa política que acaba dando conta, né, desses setores. Esses setores, eles são enviados para as prisões e, normalmente, né, tendo em vista a natureza desses delitos, eles reiteram nas suas ações criminosas e acabam optando por aquilo que a gente chama de trajetória criminosa, ou seja, o indivíduo entra como um jovem primário que, para sustentar o uso da substância entorpecente ou para ganhar para o seu sustento, o sustento da sua família, como primário, e acaba se organizando e se profissionalizando, como a gente diz. Então, isso é muito grave. Eu estou chamando a atenção porque não tem como nós entendermos encarceramento feminino e esse aumento vertiginoso se não entendermos a política de drogas no Brasil. As mulheres, para o bem e para o mal, meninas, estou vendo boa parte de mulheres aqui na live, elas assumem protagonismo em vários aspectos da vida
da sociedade do trabalho nas últimas décadas. E isso também aconteceu no protagonismo e na responsabilidade que as mulheres assumiram frente ao sustento das suas famílias. E isso também fez com que essas mesmas fizessem uma opção pelo crime, certo? E aqui eu não estou fazendo um juízo moral, eu estou fazendo uma análise concreta da realidade, percentuais. Se vocês forem pegar os estudos do IPEA dos últimos anos, tem um fator muito interessante, que o IPEA identifica num estudo mundial e que o IPEA faz no Brasil, que é uma feminilização da pobreza. Ou seja, como as mulheres, elas assumem a chefia das famílias. Hoje nós temos milhares de famílias sustentadas e governadas por mulheres, principalmente nas periferias das grandes cidades. Há uma feminilização da pobreza. Por quê? Porque são essas mesmas mulheres que têm os empregos mais precários, que ganham salários menores. E soma-se a isso toda a nossa tradição racista e colonialista. E aí tu faz um cruzamento entre mulheres de baixa escolaridade, com filhos responsáveis pelos seus lares, pardas e pretas, porque ocupam, numa sociedade extremamente hierárquica e desigual, o andar de baixo. Então, isso, com certeza, foi um dos fatores que mais contribuiu para esse aumento gigantesco, né, do encarceramento feminino. Outro aspecto que é bastante importante, que precisa ser levado em conta, nós temos uma polícia ostensiva, nós não temos uma polícia preventiva, uma polícia comunitária, nós temos uma polícia que atua ostensivamente frente a determinados delitos, fundamentalmente delitos de natureza patrimonial. O que é o tráfico? Nada mais é do que um delito patrimonial. Por quê, pessoal? Porque nós estamos falando de circulação ilegal de mercadorias. É disso que se trata o tráfico. Para além do discurso moral, de que não se deve usar drogas, que as pessoas ficam dependentes químicas, que isso, que aquilo, que aquele outro, e cada um tem a sua visão, mas o cigarro também, o álcool também, até a comida, até o açúcar, dizem os entendidos que tem o seu nível de adição, né, e de dependência, o próprio chocolate. Mas vamos falar da questão das drogas. Não estou falando do ponto de vista da saúde, estou falando do ponto de vista do crime em si. O que é o tráfico? Circulação de mercadorias ilícitas. É disso que nós estamos falando. E é um crime que não pressupõe violência. Só que esse é o crime que uma polícia como a nossa, uma polícia ostensiva, uma polícia de flagrante, que vai lá e flagra o indivíduo que está cometendo crime, ou supostamente está cometendo crime. Então, quem são as pessoas mais vulneráveis? Na seletividade, que todos vocês, a maioria, acredito que seja estudante de direito, sabe que existe no sistema de justiça criminal. Nós sabemos que o sistema de justiça criminal, em que pese se diga sistema, pouco tem de sistema, e além disso ele atua de forma muito diferenciada nos vários setores e nos vários espaços da sociabilidade. Nessa questão é que nós identificamos o que se chama seletividade penal. A seletividade penal, a seletividade primeira, ela é realizada pela polícia. Onde a polícia chega? Onde as pessoas que estão cometendo crimes são mais vulneráveis, ok? Então, se nós pensarmos que as mulheres ocupam, ou menos tradicionalmente vem ocupando, pode ser que isso mude, posições subalternas no tráfico, nós podemos dizer que elas estão mais vulneráveis, ou seja, elas estão mais expostas ao atraque, à chegada da polícia, e por isso elas também vão presas em número maior. Vocês entendem o que eu falo? Robson, tu entende? Consegue entender? Eu estou sendo clara?
Perfeito, prof. Tá, porque assim, ó, e não só as mulheres, mas os homens que também ocupam posições mais subalternas na rede do tráfico, a tendência é que eles sejam presos em maior número, porque eles não têm quem os defenda, todo mundo sabe onde eles moram, o seu endereço, né? Eles estão ali se expondo diariamente para fazer aquela venda do varejo. Então, esses motivos todos, obviamente, que contribuíram para o encarceramento feminino. Isso aí a gente poderia ficar a noite toda discutindo. Eu quero chamar a atenção de vocês, que eu estava olhando hoje um gráfico e me dei conta que houve uma pequena queda das taxas de encarceramento, ou do número de mulheres encarceradas no Brasil, entre 2016 e agora 2017, 2018 e 2019. Eu vou lançar duas hipóteses, até para os alunos que estão ouvindo, quem sabe pesquisar e fazerem seus TCCs e etc, etc. Pode ser que essa redução tenha ocorrido por dois motivos. Um deles é a instituição, né, das audiências de custódia no ordenamento jurídico brasileiro. Nós sabemos que as audiências de custódia, elas foram inseridas no nosso ordenamento jurídico, se eu não me engano, a Cris Villanova, nossa especialista, está aí nos assistindo, já vi ela, em 2015. Se eu estiver errado, tu me corrige, Cris. E elas têm dois objetivos, ela tem dois centros, né, nervoso. Um, reduzir as prisões provisórias, que no Brasil é um percentual absurdo, certo? E outro é coibir a violência e a tortura perpetuada pelos agentes públicos na hora da prisão em flagrante, ok? Pelas minhas andanças, eu posso dizer que, primeiro, eu sou uma defensora desse Instituto Audiências de Custódia. Não foi algo inventado no Brasil, é algo que já tem experiências internacionais. Eu penso que ele pode ser um instrumento, né, importante para a redução das prisões provisórias e também para coibir a violência policial, mas, obviamente, que é um instituto novo que foi adotado e recepcionado pelo nosso ordenamento agora, e que ele precisa ser melhorado e que existem ações nesse sentido. Mas o que eu quero dizer que pelas pesquisas que foram feitas, alguma redução, algum impacto as audiências já causaram nas taxas de encarceramento. Então, pode ser, isso é uma hipótese, que essa pequena redução que nós identificamos aqui, nesses números, que são números oficiais do DEPEN, pode ter a ver com as audiências de custódia. Porque o fato dos magistrados terem ali, na sua frente, aqueles homens e mulheres, e poderem ouvi-los e vê-los antes da decretação da prisão preventiva, pode, eu quero ser otimista, né, gente? Ter causado um efeito positivo no sentido de reduzir. Além disso, e aí é o que eu vou falar a partir de agora, lá em 2016, nós tivemos uma lei que é a 257, que se chamou Marco da Primeira Infância, que eu acho que foi uma das últimas leis assinada pela presidenta Dilma, que logo veio o impeachment, que previa a possibilidade da prisão domiciliar para mulheres presas provisórias que fossem gestantes, com filhos até 12 anos ou responsáveis por portadores de deficiência. Na verdade, essa lei foi pensada para proteger a criança, mas acabou vindo também em benefício, obviamente, das mulheres encarceradas. Mas vejam, mulheres presas provisórias, não definitivas. Essa lei, ela entrou em vigor, houve uma reação muito grande por parte do Poder Judiciário, mas fundamentalmente do Ministério Público, e em 2018,
esses organismos de defensores de direitos humanos, advogados, entraram com habeas corpus coletivo pedindo para que ela fosse efetivamente aplicada, porque ela não estava sendo aplicada. E o ministro Lewandowski, naquele voto que muitos de vocês conhecem, onde ele reconhece o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, ele não só determinou que fosse cumprida essa norma da prisão domiciliar para essas mulheres, como eles emitiram circulares, ofícios, sei lá como é que chama, para os tribunais de justiça de todo o país, tanto os tribunais estaduais como federais, para que em 60 dias se fizesse um levantamento dessas mulheres que cumpriam esses critérios e que começassem a determinar a prisão domiciliar. Bom, mesmo assim, houve e há, até hoje, resistência para a garantia desse direito. Aí, lá em 2018, veio uma lei federal que regulamentou isso, alterando o Código de Processo Penal. Alunos, lá no artigo 318 do Código de Processo Penal, havia previsão da prisão domiciliar em várias situações. Só que agora, essa nova lei, ela incluiu a letra A e B no 318, onde diz que é direito as mulheres cumprirem penas domiciliares quando gestantes, né, com filhos menores dependentes e com pessoas portadoras de deficiência, das quais elas sejam responsáveis. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: houve um movimento nesse sentido, pode ser que as audiências de custódia, por um lado, e esse processo todo de construção, de garantia desse direito, mesmo que nas vias normativas, mas também teve ações de vários coletivos, da sociedade civil nesse sentido, né, tenham contribuído para esta pequena redução que nós enxergamos lá nos números do encarceramento feminino, ok? Para vocês terem uma noção do que a gente está falando e por que é tão importante essa questão da garantia da prisão domiciliar para essas mulheres, é que, do último levantamento que foi feito, 1.446 mulheres tinham total de filhos das mulheres encarceradas eram 1.446 filhos, tá? 20,54 os filhos tinham de 0 a 6 meses, 3,25 de 6 a 1 ano, 15,15 de 1 ano a 2 anos, 17,77 de 2 a 3 anos e mais de 3 anos, 43,29%. Ou seja, boa parte das mulheres que estão presas, primeiro, tem filhos e mais de um filho, e além disso, tem filhos menores, né, das quais normalmente ou geralmente são responsáveis. Além disso, haviam 225 lactantes presas, 276 gestantes e parturientes. Então, aqui eu mostro para vocês um pouco do perfil dessa população. E agora eu quero chamar a atenção para... Eu falei assim, eu tenho usado, tentado pensar sobre a questão do encarceramento feminino, junto com a Kátia, a partir de alguns conceitos. Normalmente são conceitos que a gente adota, recepciona de autores da sociologia criminal, que estuda a violência, a criminalidade no Brasil e tal e tal. Mas, para pensar esse fenômeno, mulheres presas, também é preciso pensar a questão de gênero e a questão racial. No Brasil, a questão racial, ela tem um peso imenso, e ela tem um peso maior ainda
quando a gente está falando de sistema prisional. Eu não trouxe as taxas gerais totais aqui para vocês, mas eu trouxe a de mulheres. Eu estava olhando hoje, inclusive, das mulheres encarceradas, né? O DPEM fez um levantamento, o último levantamento agora, que é de 2019, onde eles diziam o seguinte: 243 mulheres são de cor raça amarela, 10.331 mulheres são de cor raça branca, 65 indígenas, 16.558 pardas e 4.741 pretas. Então, gente, se nós somarmos pardas e pretas, nós vamos ter mais de 20 mil mulheres, ou seja, é 60%. Tá? 60% das mulheres que estão no sistema prisional, elas são mulheres pardas ou pretas, tá? Nós temos um percentual bastante alto também de mulheres presas provisórias, eu estou olhando aqui, mas agora eu vou passar, e eu queria falar para vocês um pouco sobre a importância de nós começarmos a olhar essa questão a partir de algumas chaves, tá? A primeira que eu trago para vocês, e que é um conceito que eu e a Kátia, a gente vem trabalhando numa pesquisa que eu vou mencionar depois rapidamente, tá? Porque eu acho que não vai dar tempo para aprofundar, que é, só um pouquinho, juízos morais e sujeição criminal no contexto do aprisionamento feminino. Inclusive, a gente publicou um artigo que depois a gente pode disponibilizar para vocês. Tá? Então, a gente adotou esse conceito de sujeição criminal, que foi elaborado pelo Michel Missi, tá? Que é um professor, sociólogo, bem conhecido da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que entende sujeição criminal como o seguinte: um processo de subjetivação que segue seu curso na internalização do crime no sujeito. Ou seja, o sujeito, ele não é só e unicamente aquele que cometeu o crime, foi pego pelo sistema, processado e condenado. Não, ele é considerado alguém que internalizou aquele ato criminoso, certo? Ou seja, ele carregará esse ato criminoso como um espírito que lhe toma o corpo e a alma. Nesse percurso, os indivíduos perdem as suas características individuais, subjetivas, humanas, e se tornam assujeitados pelo crime. A categoria sujeição criminal compreende um processo no qual o sujeito, de forma regular e extralegal, se torna identificado com o crime em geral. Então, é algo para além da legalidade, é algo muito além de todos aqueles princípios, alunos, que vocês estão acostumados a estudar, que vem lá do direito penal clássico, e que todo e qualquer direito penal democrático, num Estado democrático de direito, adota. Por exemplo, essa sujeição criminal, ela ultrapassa muito a individualização da pena, ela ultrapassa muito a concepção de que o fato que foi cometido, o ato que é criminoso, e não o sujeito, e não o autor. Então, é bem interessante nós começarmos a entender por que a criminalização de mulheres faz com que essas mulheres sejam assujeitadas, ou seja, que o crime que elas praticaram em algum momento da vida, ao invés de ficar congelado e o sistema de justiça criminal dá um tratamento proporcional àquilo, não, aquele crime, ele fica como uma tatuagem, ele toma conta do corpo e da alma, e aquela pessoa vai levar aquilo para o resto da sua vida, certo? Então, na verdade, a pena, aquela que a gente fala que ela é fixada na sentença, ela vai muito além da sentença,
ela condena alguém a uma trajetória de vida de forma permanente, certo? E quando isso se refere a mulheres, a questão fica mais complicada. E na pesquisa que nós realizamos no Poder Judiciário e os estudos que a Kátia fez na unidade prisional feminina no Rio de Janeiro, conversando com elas, entrevistando, participando de grupos, demonstra o quanto há uma sobrecarga de punição e de penalidade quando nós estamos falando de encarceramento feminino, tá? Só para registrar, então, aqui 10 minutinhos a mais. Eu vou falar de um outro conceito, assim, que eu acho que a gente pode pensar, que é um conceito desenvolvido pela Kimberly Crenshaw, que é uma pensadora, uma jurista americana, que discute a questão do encarceramento de mulheres negras nos Estados Unidos. E ela chama de interseccionalidade. O que seria isso aí? Interseccionalidade, gente, é a combinação de vários fatores. Ou seja, nós sabemos que vários marcadores sociais, vários fatores contribuem para que as pessoas ocupem uma situação de subalternidade e vulnerabilidade numa pirâmide social. Quais são eles? A questão da raça e cor, a questão de gênero, a questão da classe, tá? Muitas vezes a questão etária e a escolaridade. Então, o que essa jurista americana que discute a questão do encarceramento feminino negro nos Estados Unidos está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, que é preciso a gente observar a confluência desses sistemas de opressão, tá? Existe uma opressão generalizada, mas existe uma combinação de fatores diversos e simultâneos que se identificam com identidades minoritárias, né? E há uma interseção. Então, no sistema prisional brasileiro, nós vemos uma interseção da condição feminina, da condição de classe e da condição de raça e cor. E todas essas condições, características, sei lá o quê, elas contribuem para com que essas pessoas sofram, né, uma maior persecução criminal penal do que outras, tá? Gente, eu não vou poder apresentar a pesquisa, né, Robson, mas até para a gente poder discutir, a nossa pesquisa, a Kátia está aí, se depois quiser também nas perguntas falar alguma coisa, ela queria, se propôs a discutir esse tema do encarceramento feminino, e a gente fez uma opção de estudar duas unidades prisionais, uma aqui no Rio Grande do Sul, Madre Pelletier, que todas conhecem, né, e o Talavera Bruce, lá no Rio de Janeiro. O que a gente... Qual foi a primeira etapa da pesquisa? Nós fizemos um levantamento nos dois tribunais, aqui no Rio Grande do Sul e no Rio, acerca desse direito que eu mencionei para vocês, previsto lá no 318, da prisão domiciliar para mulheres que cumpram aqueles critérios. O que nós encontramos? Nós encontramos que mais de 50%, sei lá, 60%, Kátia, me ajuda, das decisões que chegavam aos tribunais eram denegadas, ou seja, os juízes e as juízas, ou seja, os desembargadores e as desembargadoras, negam o direito à prisão domiciliar a mulheres gestantes com filhos até 12 anos, e negam a partir de dois critérios bastante interessantes e graves, que a gente chama critérios legais, normativos, e pior, critérios morais. Então, a gente enxerga ali naquelas decisões, a gente coletou, sei lá, umas 300 decisões, leu todas elas, colocou em tabela e tal, e a gente pode ver que o discurso, tanto no Rio como aqui, combina uma sustentação normativa, um discurso jurídico,
de lei e ordem, de garantia da lei e da ordem, porque essas pessoas são, na maioria, presas por tráfico. Então, a gente vê reiteradamente os desembargadores e desembargadoras dizendo o seguinte: essas mulheres, elas são um mau exemplo, essas mulheres, elas não podem ser responsáveis por seus filhos, porque elas traficavam. Tem uma situação que eu acho muito engraçada, que se repete, que eles dizem, ela cuidava da criança e traficava em casa. Não, ela ia alugar uma loja no shopping para fazer tráfico, né? Óbvio que ela fazia tráfico na sua residência. Então, umas coisas, assim, muito do olhar que as pessoas têm sobre a sua realidade, nada a ver com a realidade daquela mulher. E outras tantas decisões. Então, o que a gente vê, assim, ó, só bem rapidinho aqui, a gente vê que essas mulheres, elas são consideradas duplamente desviadas, ou seja, não só são más cidadãs, como são péssimas mães, esposas, porque elas infringiram os papéis tradicionais e institucionalmente conferidos pela sociedade a elas, né? Elas também são vistas como mães falhas, que carecem de feminilidade, que são fracassadas na expectativa do papel de mulher, de família, de bom exemplo, de arrimo, daquela que vai se responsabilizar por tudo e todos. Então, isso é bastante claro nessa pesquisa jurisprudencial que a gente fez. E a Kátia conseguiu entrar e conversar com elas lá no Rio, entrevistá-las, e a gente vê que elas têm um olhar, têm uma crítica e uma consciência desse processo, né, de seletividade, de preconceito, de sujeição criminal, de considerá-las como... Ou seja, essas mulheres, ao fazer essa opção, elas dessacralizam o papel da mulher-mãe. E isso é muito complicado. E é muito complicado, aí eu vou fazer uma provocação, fundamentalmente para o nosso poder judiciário branco, conservador, elitista, e mais ainda para as nossas desembargadoras. Então, ficamos por aí, por enquanto. Obrigada, Robson. Obrigado, prof. Eu imagino que, como a prof disse, a complexidade em torno do tema é tamanha que é possível aí nós discorrermos por horas, e nós não vamos conseguir esgotar tudo que é possível falar a respeito. Eu gostaria de verificar com o professor Cristiano, se o professor Cristiano está me ouvindo aqui. Eu já lhe passo, professor, a palavra para as suas considerações, que no início eu acabei não abrindo, tá? Então já me peço desculpas aí pelo atropelo. Um grande Robson, tudo bem, tudo certo? Cris, Tite, tudo bem contigo? Feliz em te ver. Legal, bom, sempre bom te rever e melhor ainda te ouvir, né? Porque tu sempre traz uma fala, né, que permite que a gente se desconstrua um pouquinho mais, né, que tente enxergar o outro como ele realmente é, e não enxergar o outro a partir do que a gente espera do outro, né? Então esse é um ponto, uma característica sempre do teu trabalho, da tua pesquisa, né? E eu acho muito legal, né, essa perspectiva que tu traz, né, de encontrar dados, encontrar atrás dos dados pessoas também, e tu vinhas falando agora no final, né, como o desembargador julga essa mulher do tráfico e tal, né? Eu nunca esqueço de uma passagem de um jovem, né, que foi detido por tráfico e que aí tomou, né, o promotor, mas como tu, pau, e tráfico, a tua família e tal, e ouviu meia hora, e depois o menino assim, não, doutor, o senhor sabe tudo de direito, de moral, só não sabe tudo muito, assim, de matemática, né, porque, pô, falta grana lá, né, então, assim, eu tô ali, né, de vaposeiro, mas os meus 4 irmãos conseguem ir pro colégio. Então, assim, essas realidades que são cruéis,
né? E aí debitar na mulher do tráfico, que na verdade é uma ponta, a estrutura criminosa do tráfico é muito cruel. É muito cruel. E o encarceramento em massa no Brasil é o retrato, né? Na verdade, é a página de abertura deste livro que tem uma história que não é boa lá dentro. Né? Então, assim, é muito legal enxergar essa realidade. Eu sou muito cético, e tu sabe disso, e os alunos que me acompanham sabem, sobre essas pesquisas etnográficas ou ir ao presídio conversar com os presos, né? Na verdade, se eu for ao presídio conversar com o preso, ele vai vestir uma persona e não vai se abrir comigo, né? Ele vai ser o cara que está conversando com o doutor, não o preso. Mas, por vezes, nas pesquisas feitas de modo mais, digamos assim, epidérmico, a gente consegue ver dados importantes, né? Dados que conseguem descortinar, ao menos em parte, a realidade. Né? Então, assim, ótimo te ouvir, excelente te ouvir. E eu acho que, assim, para além do direito, né, uma fala como a tua, né, ela está para além do direito, porque ela está fazendo exatamente aquilo que o pessoal do direito não gosta de fazer, que é fazer o direito tocar na realidade. Sempre bom te ouvir, Tite. Um beijo para ti. Abraço, Robson. Beijo, querido. Valeu. Robson, eu posso falar um instantinho? Sim, é a Kátia que está falando. Sim, sim. Fica à vontade. Boa noite. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar a fala da Tite, que é sempre maravilhosa, e um prazer enorme trabalhar junto com ela. Um abração na Cristina também, que está aí, né, Vila Nova. Mas é o seguinte, eu acho que a Tite já falou tudo, né, que a gente tem que ouvir falar, mas o Cristiano, né, pisou aí num calo. Então, como eu sou antropóloga e trabalho com etnografia, eu só gostaria de esclarecer, até principalmente porque são alunos de direito que não têm a tradição de fazer pesquisas etnográficas, e, em geral, as pesquisas no direito acabam saindo muito dogmáticas e normativas, para além dos dados, né, estatísticos ou para as pesquisas documentais, a pesquisa etnográfica ela vai lá onde ninguém quer ir. Não é? O pesquisador está lá e eu e Tite chegamos a começar também a pesquisa lá dentro no Madre Pelletier. Eu tive a oportunidade de conhecer outras unidades, o Presídio Central, Passo Fundo, Sarandi, né, quando eu estava fazendo pós-doc aí na PUC em Porto Alegre. Mas a pesquisa etnográfica claro que sim, é uma construção do conhecimento que é feita junto com aqueles sujeitos, né, que vão ser, com os quais nós vamos dialogar. Eu não preciso vestir uma roupagem diferente da minha, porque o que importa, o que é importante é a escuta do antropólogo, daquele que vai estar lá dialogando com esses sujeitos. E uma dimensão que eu venho trabalhando na minha pesquisa também fala justamente disso. Eu tenho usado um conceito, não é? Aproveitando a oportunidade e ao encontro com alunos, que é um conceito cunhado pelo professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, da UNB, antropólogo, não é? E ele fala da exclusão discursiva. Existe uma tendência que eu vejo que não é somente entre gestores e os profissionais, servidores, não é? Que hoje estão sendo transformados em polícias penais, mas há uma tendência, mesmo entre alguns colegas, de dizer que as pessoas privadas de liberdade mentem. Então, é uma desqualificação né, fazer isso com essas pessoas, e esse conceito de exclusão discursiva, ele dá conta de explicar justamente esse impacto que tem sobre a vida dessas pessoas, o fato do sistema de justiça criminal, que, como bem apontou Tite, ele é tudo menos um sistema, né? Essa tendência a negar, a invisibilizar ou a desqualificar
o mundo do outro, que no nosso caso, que estamos pesquisando, dessas mulheres privadas de liberdade. Então, eu não ouvi nenhuma mentira, nenhuma daquelas mulheres com as quais eu conversei, e a pesquisa está temporariamente suspensa por causa da pandemia, mas nenhuma delas tiveram o menor problema em conversar comigo, não é? Eu acho que é a maneira como o pesquisador vai se colocar também lá. E como é que a relação, a interação social com aqueles com os quais dialogamos se desenvolve, não é? Então, assim, a gente tem que ir desprovido de juízos de valor, que é tudo o que os desembargadores, os juízes, alguns sociólogos, alguns magistrados e operadores do direito não conseguem ter, se desvencilhar de juízos de valor, daquilo que na antropologia nós chamamos de etnocentrismo. Então, o trabalho no campo, aí das unidades prisionais, é fundamental. E acho que toda pessoa, não é, que tenha formação em direito, principalmente se vai trabalhar nessa área criminal, tem que entrar, tem que ver de perto o que é. Inclusive, você vai lá ver de cara, sentir o cheiro, a cor da pele, e o que você vai encontrar são pessoas que não são monstros e que estão presas lá de forma injusta e só reproduzindo, como o Tite falou, um sistema de desigualdade, de um racismo estrutural que nós temos na sociedade brasileira. É isso. Obrigado. Obrigada, hein? Prof. Cristiane, aqui anteriormente a Cibele fez apenas também apresenta aqui uma indagação, de repente, quando a prof for fazer um comentário, quem sabe é possível considerar, então, essa colocação dela. Ela disse que está realizando entrevistas sobre mulheres e as facções prisionais aqui no Rio Grande do Sul, e um dos pontos que tem chamado a atenção dela nos relatos é a diferença do enquadramento das mulheres como bandidas ou traficantes de fato. Então, ela gostaria de ouvir um pouquinho a sua percepção a respeito disso. E eu apenas, no sentido também de anotar aqui, algo que me chama muita atenção em relação à questão do tráfico, é que se traz muito aquela compreensão nos tribunais de que o tráfico é um delito grave, né? Ele tem uma gravidade, e por esta gravidade, por si só, isso seria, então, motivo para uma repressão. Quando, na verdade, prof, eu acho que o grave mesmo são essas causas que levam, né, a essa vulnerabilidade, né, a mulheres que são estigmatizadas, né, pela sua própria condição e pelo meio em que o cerca. Então, e o direito tem essa dificuldade de gerenciar, né, esses problemas, dando uma solução sempre mais convencional, né, que é aplicar a lei e ponto final. E depois, quando olhamos para um sistema penitenciário, feito por homens, para homens, né, aí a violência ela se potencializa. Então, prof, apenas para parabenizá-la pela sensibilidade com que vem tratando o tema. Robson, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Obrigada, viu? Obrigada pela contribuição. Olha só, Cibele, fico muito feliz, mas deixa eu ser sincera, eu não compreendi. Se puder me explicar um pouquinho melhor. Cibele está aí? Ela não consegue falar? A Cibele está aqui. Se tu quiser, Cibele, abrir... Desculpa, eu vou tentar falar rapidinho, tá? Sim, na minha pergunta ali mesmo eu disse que eu achava que ficou muito confuso, mas seria mais no sentido sobre a percepção que essas mulheres têm sobre o ato cometido, que é muito distinta da percepção que a gente vê nos julgamentos, porque alguns relatos me parecem que elas não sentem como um ato, é mais como um trabalho temporário, como um acontecimento,
do que de fato eu sou traficante, ou eu sou bandido, ou eu tenho uma vinculação com alguma organização. Não seria parte da vida, mas sim momentos esporádicos ou formas de sobrevivência. Mas a percepção delas não me parece que elas se vejam como bandidas ou como desviantes, assim como os julgamentos e os juízes as enquadram. É nesse sentido. Entendi, Sibeli. Olha só, eu acho bem interessante essa questão e com certeza, assim, ó, de tudo que eu já presenciei, já li, obviamente que essas pessoas não se veem como criminosa. É uma atividade que tem duas facetas. Uma é uma atividade econômica e outra está totalmente relacionada com as necessidades prementes daquela pessoa. Às vezes, eu lembro quando era professora, aí na UX mesmo, eu fazia aquelas provocações para os alunos, né? Que é bom de fazer. Vocês acham que um empresário sonegador se acha criminoso? Não, sim, eu entendo. A minha questão vai porque em entrevistas e trabalhos com meninos, a gente percebe que eles já têm essa adesão a um estereótipo de participar e de usar isso como quase como uma carreira, assim. E eu percebi que nas mulheres a gente não tem essa decisão, essa adesão assim tão forte. Eu acho que eu penso que assim, ó, que existe situações distintas, né? Acho que tem mulheres que é bem como tu falaste, não enxerga aquilo ali como o seu futuro, né? Porque, tipo, é algo pontual na sua vida para resolver um problema emergencial, urgente, que está relacionado com sustento, com questões econômicas, com isso, com aquilo, mas tem, eu acho que um percentual menor, Cibele, e depois eu tenho muito interesse em seguir conversando contigo, tá? Que aderem à trajetória criminosa. E eu vou te dizer uma coisa, pode até parecer estranho da minha parte, mas acho que tem a ver com isso que a Kátia falou. A gente tem que levar em consideração também, eu não estou dizendo que tu não está levando, só estou chamando a atenção, tá? Que a opção e o elogio à adesão criminosa, e muitas vezes mulheres que dizem, não, eu não era única, exclusivamente uma intermediária ou um vapor, eu tinha liderança, eu andava armada, eu cometi tais e tais crimes. Isso também faz parte do cuidado que o pesquisador tem para não cair naquilo que a Kátia fala da exclusão discursiva. Porque se tem um percentual importante de mulheres que realmente não aderiram àquilo ali, tá? E que podem ter uma vida, um trabalho diferente do tráfico e tal, e que não se veem que, tipo assim, que aquilo é algo pontual nessa vida, ou em função da necessidade, ou porque o marido caiu dentro do sistema, foi preso, o filho também, pá. Isso existe, eu acho que é o percentual maior, mas não vamos desconhecer nem descaracterizar aquelas mulheres que querem essa trajetória, que querem essa carreira e que assumem os riscos, né? Porque essas também é importante a gente compreender que é outro fenômeno e, enquanto pesquisa, também acho que é bem interessante. O negócio é complexo. Mas parabéns pelo teu trabalho, Sibeli. Eu quero que Sim, na verdade, comigo. O meu trabalho era essa intenção mesmo. O fôlego era achar a existência dessas mulheres e dar a visibilidade para essas mulheres. Mas até agora, nas pesquisas, eu estou me confrontando com o outro lado, assim. Pode ser que foi nesse sentido que eu te perguntei, porque meio que foi um balde d'água, assim. A minha hipótese, na verdade, era da existência e dessa adesão, assim, por vontade, assim como a masculina. Só por vício de pesquisa, eu vou te botar como é atrás da orelha. Isso tem a ver com o Rio Grande do Sul.
tá? Se tu estivesse pesquisando, de repente, em São Paulo, no Rio, seria diferente. Mas como a gente não vai monopolizar aqui, né, no nosso A e B, eu me disponho a conversar contigo em outra situação. Muito bem. Eu só registro aqui também a manifestação da professora Aline Passuelo de Oliveira, aqui da UX, em referência à manifestação da professora Kátia, né, parabenizando pela referência que fez ao uso da etnografia nas pesquisas, tá? Então, fica aqui esse registro. E prof, já estamos no nosso horário, tá? Já passamos um pouquinho até. Então, assim, eu quero agradecer imensamente as suas considerações, como eu disse, pela sensibilidade com que toca na ferida, especialmente nesse universo jurídico, que muitas vezes é um universo que se reveste pela aplicação da lei, mas como disse o professor Cristiano, precisamos ir além da lei, né, e perceber essa invisibilidade que faz com que o sistema, né, que não pode ser reconhecido como tal, funcione, reproduza, né, mazelas, desigualdades e estigmas. Então, muito obrigado mesmo, espero, quem sabe, poder aí contá-la em outras oportunidades com o projeto, e obrigado também ao Bruno, que não se fez presente, ele está com um problema de família, e agradeço ao professor Cristiano, e eu acho que passo agora, professor, se o professor quiser fazer aqui uma consideração final, e aí nós encerramos. Obrigado. Então tá. Prof, era isso, então. Agradeço, gente, adorei, carinho muito especial pela UX, por vocês todos. Grande beijo, Cris, espero tomar aquele chopp. Um abração, Kátia, Robson, alunos, Cris, Vila Nova, todo mundo. Tchau. Obrigado. E um abraço grande para os alunos também. Obrigado, tá? Então tá, boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu.